Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Começando por aqui mais uma live Nortênios, dessa vez com esse tema que também é bem importante da escalada, que é sobre os aspectos mentais do escalador. O pessoal vai entrando aí. Opa, o pessoal está entrando, que legal. Para falar desse tema, sobre essa parte mental dos escaladores, eu vou trazer aqui dois especialistas do tema, que é a Nádia e o Bruno, que já trabalham há muitos anos com escaladores, com questão de mentoria, e agora estão também com esse projeto, que é o Mestres da Cadena, que, entre outras coisas, também enfatiza essa parte mental da escalada. Oi, gente, tudo bem? O pessoal está entrando aí. Já vi que eles estão por aqui, já vou chamar eles aqui para participar com a gente. Também, só lembrando que no final dessa live, além de todo o tema que a gente vai abordar aqui, a gente ainda vai passar exercícios práticos para quem quiser melhorar e desenvolver essa parte, beleza? Então é isso. Essa live vai estar aqui gravada depois, para quem quiser ver, tanto aqui no Instagram quanto também no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não conhece, eu peço que se inscreva, é muito importante para a gente, tem um assunto bem exclusivo e legal por lá que a gente está desenvolvendo. Então, quem puder dar essa força vai ser muito legal. Vamos lá, vou convidar então aqui para se juntar com a gente os mestres da cadena, a Nádia e o Bruno. Acabei de convidar eles, já estão aqui. Olá! Salve, salve! Salve, galera! Tudo bom? Isso aí, o pessoal vai entrando aqui, muita gente mandou perguntas e mensagens e realmente é um assunto que parece interessar. Apesar de que a gente vê muito mais no meio da escalada o foco em, não sei, força, exercício de força, aquela coisa assim bem bruta, e acaba às vezes ficando de lado, né, Nádia e Bruno, essa parte mental do escalador. Mas calma, antes da gente entrar no tema, claro, gostaria que vocês se apresentassem aqui pra gente, vocês que têm uma grande experiência aí nesse mundo da escalada, então por favor. Até antes da gente se apresentar, vou dizer que isso não é uma coisa só de escalador, tá? A maioria dos esportes, no geral, o esportista acaba dando muito pouca importância para essa parte mental. E é algo que faz total diferença, assim, porque a gente vê muito a pessoa se preparar e estar tecnicamente assim super preparada para fazer, para executar, né, aquilo, e às vezes até uma competição, e na hora o mental põe tudo a perder. Isso é algo que fora do Brasil já está, né, andando mais, existe uma cultura maior, e a gente percebeu que aqui o pessoal ainda tá devagar, tá engatinhando, mas vamos ver se a gente coloca fogo aí para o pessoal começar a treinar mais o mental, né? Sim, Se apresenta. Vamos lá então. Bem, nós somos instrutores do The Rose Method, né? Eu me formei, a gente começou a praticar junto em 2005, eu me formei, comecei a dar aulas em 2008, o Bruno em 2009. E o Bruno é psicólogo também, formado em psicologia. E nós começamos a trabalhar, na verdade, dentro da escola em que a gente praticava, que já tinha um direcionamento ali para esportistas, para atletas, profissionais ou amadores, né? No geral, pessoas que gostam de praticar esportes. E a gente sempre direcionou o treinamento para isso, assim. Até o momento que a gente percebeu que era possível unir também a esse treinamento, né, que a gente dá, a nossa paixão. Tá cheio de mosquitinho aqui, tá? Eu vou em alguns momentos fazer isso, tá muito quente aqui em Londrina. E a gente resolveu unir as duas coisas, né? Eu escalo há 12 anos já, o Bruno escala há mais de 20, o Bruno já escala há mais tempo de vida do que não escala, né? Mais tempo que sim do que tempo que não. E aí resolvemos unir essas duas paixões nessa mentoria, nesse treinamento que aí é direcionado mesmo para os escaladores. Muito bom, muito legal.
Aposto que muita gente aqui já conhece também o trabalho de vocês e tudo mais. E agora, então, acho que é a oportunidade da gente destacar, antes de entrar mais a fundo nos temas, sobre a importância desse aspecto mental na escalada. Por que um escalador tem que se preocupar com essa parte, no que isso pode vir a afetar a performance dele durante a escalada? Bom, escalada ela é um esporte mental, né? É um desses esportes em que a gente costuma dizer que você pensa com o corpo, né? Porque se você não tiver uma estratégia boa, não adianta quanto de forças que você vai pôr ali, você pode espremer a rocha até sair sangue dela. Ou de você. Ou de você, no caso, que é mais fácil. Tem gente que parece que quer fazer pedra chorar, né? Mas se você não estiver bem posicionado, se você não tiver uma inteligência por trás disso, não vai funcionar, né? Tem alguns esportes que se beneficiam mais dessa característica, né? Outros esportes são um pouco menos, são mais desenvolvimento de atlético mesmo, né? Mas a escalada ela é um esporte de uma altíssima complexidade, então se a gente não coloca esse fator mental em ordem, a gente desperdiça energia, a gente, além né, de gastar força à toa, coloca-se às vezes em situações de risco. E o que eu acho que é crucial para a gente aqui, que vai muito além da performance, é aproveitar, né, curtir mesmo o esporte, porque a gente faz porque gosta, né? Eu vou escalar porque acho ruim, mas preciso escalar. Nunca vi. É uma atividade completamente desnecessária, assim. Então você tem que gostar, né? Se você não estiver gostando, não faz sentido. Então, se você tem muito sofrimento quando vai escalar, ele começa a parar de fazer sentido. A ideia é que, inclusive, um dos pontos principais do mestre da cadeia é aumentar essa capacidade de curtir mesmo o esporte que você escolheu para fazer, né? E como é que... O que é esse curtir? Porque nessa parte mental da escalada, a gente escuta muito a questão do foco, do escalador com a pedra ali, com a rocha, até mesmo no ginásio, a questão do famoso estado de flow. A gente escuta muita coisa envolvendo a parte mental que fica esses conceitos assim, até um pouco abstratos para quem não conhece muito, estado de flow, mindfulness, coisas que vêm de outros lugares também, mindset do escalador, etc. Acho que é bom a gente botar em ordem aqui. O que é esse tal famoso estado de flow, esse foco, essa concentração que o escalador procura? E isso deve estar diretamente direcionado a essa diversão que vocês estão falando também, essa parte de aproveitar, né? Desfrutar. Então, o que quer dizer isso tudo e por que é importante? Isso tem a ver com a conexão mesmo, né? De você estar presente, de você estar atento ao que está acontecendo. Porque o que acontece às vezes é da pessoa estar escalando, só que ela está preocupada com o que está acontecendo ali na base da via, está disperso, ou então está muito preocupado só com a cadena, né? Com o objetivo é a cadena, e aí se eu não fecho a cadena, eu volto frustrado para casa. Então a gente ouve muitos relatos de escaladores que se frustram, aí você passou ali um dia inteiro escalando e volta, sei lá, com aquela sensação de que, puta, não foi um dia bom, não conquistei, não consegui, ou então rolou um medo a mais e aí a pessoa teve uma descarga de adrenalina e aí ela volta irritada para casa e às vezes aquilo até interfere negativamente nas outras áreas da vida, né? Que pode interferir ali no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, porque o emocional, a gente não tem como usar uma cabeça para escalada, depois troca a cabeça e vai fazer o resto. Não, é a mesma cabeça. Então, se um negócio às vezes não sai bem, e isso está relacionado, você falou do mindset, né, que é o modelo mental, são as nossas crenças, são aqueles pensamentos recorrentes. Então, às vezes você tá ali numa via em que nem tem tanta exposição, né, uma via de escalada esportiva, nem tem tanta exposição, a possibilidade de acontecer alguma coisa grave é praticamente nula, mas mesmo assim a pessoa está com muito medo. Isso acontece principalmente no começo, né, para os iniciantes aí. E aí uma descarga de adrenalina desnecessária e a pessoa, ao invés de curtir, né, aproveitar mesmo e estar atento ali ao que está acontecendo, ela dispersa e perde o sentido, né? A motivação principal que te levou a escalar, ela se perde naquele momento. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito na parte mental.
de trazer essa motivação, né? O que faz você sair do conforto do seu lar, se enfiar no meio do mato, né, na rocha, se machucar. Não é uma coisa assim que a maioria das pessoas entende, né? Apesar da escalada sugar a nossa vida, como a gente fala, né? A gente acaba viciando depois, mas quem não é escalador não entende isso. E trazer essa motivação de volta para o momento da parede, sabe? Você entender do porquê, por que você está lá, o que você quer aprender com aquilo, qual o aprendizado que você vai tirar de cada movimento, de cada via que você subir e voltar para casa se sentindo bem, satisfeito e realizado com o que você conquistou, independente de ter fechado a cadena e tal, né? Então a gente trabalha muito essa parte. Eu me lembro de uma história, inclusive, era do Belê. Assisti uma palestra dele, acho que deve ter sido algo tipo 2007, 2008, que essa palestra, ele contando das competições, né? E aí ele, num relato, ele falando que num campeonato, acho que ele estava rodando lá os campeonatos da Europa, e aí, num determinado momento, acho que ele torceu o tornozelo, não me lembro bem, ele se machucou assim, e ele falou, tá, acabou a temporada, né? Acabou a minha competição, mas assim, já estou aqui, passagem comprada, hospedagem paga, inscrição feita, né? Então, vou lá, né? Vou entrar, acho que era a etapa de Chamonix, e aí ele falou, pô, não vou perder, né, de escalar em Chamonix, vamos lá, né? Aí foi desencanado, ele falou assim, o campeonato acabou para mim, não tem mais, eu não tenho como com o pé quebrado performar bem, mas eu vou entrar na parede e vou curtir. E ele falou que foi assim, o melhor desempenho dele da temporada, essa via que ele fez com o pé machucado, sem nenhuma pressão, assim, ele tirou toda a pressão. Ele falou, não importa, eu vou e vou curtir. Porque o que acontece? Às vezes se fala muito, por exemplo, em pensamento positivo, essa história de acredite em você mesmo, e saiba que você consegue, e aí você vai conseguir. Isso é importante, tem uma importância mesmo, é real, né? Que se você entrar achando que não vai dar, que, nossa, muito para baixo também a coisa pesa. Mas às vezes se desprender dessa cobrança e até dessa certeza de que as coisas vão dar certo, deixar assim, é uma coisa de auto-entrega mesmo, sabe? Seja o que for, eu estou aqui, estou curtindo. Muitas vezes você gera esse estado, se aproxima ou até entra mesmo no que chamam de estado de flow, porque não importa o resultado, cada movimento é uma curtição, você está ali naquele momento, né? E isso é fantástico, assim, sabe? Você dizer, não, eu não tenho nenhuma chance de... Isso aqui não vai dar certo, mas eu vou fazer porque eu estou afim. E pronto. Muito bom. Ou seja, entre várias coisas que vocês acabaram de trazer, uma delas acho que é aquela questão do escalador que trabalha muito em cima de metas, cadenas. Ou seja, o cara, até mesmo competição ou na rocha mesmo, ele vai para aquela trip, se ele não consegue, ele botou que ele quer fazer a cadena, quer voltar com a cadena de não sei quantas vias ali e tudo mais. Se não consegue, tudo o resto se apaga, todo o aprendizado, todo o processo, né? Eu acho que vocês estão trazendo justamente essa mensagem de aproveitar o processo, da pessoa estar presente no processo e entender e saber desfrutar disso. Às vezes eu acho que é muito comum o caso de 12 escaladores que vão para a mesma trip, para a mesma via e voltam com uma resposta muito diferente da experiência. Um vai estar totalmente frustrado e o outro pode estar totalmente feliz porque aprendeu muito ali, né? Sim. Como é que você pode trabalhar essa parte? O escalador é muito exigente com ele mesmo. Isso é uma coisa, eu acho que vocês devem encontrar muito nos escaladores, né? Eu gosto sempre de melhorar, sempre de buscar metas. Como é que você consegue trazer ele para esse lado de aproveitar o processo? Só que tem uma coisa também, o escalador ele é muito exigente com ele mesmo, ele se cobra, ele se coloca essa pressão, mas ao mesmo tempo ele não se dedica ao aprimoramento. E isso é muito louco, assim, porque a gente vê as pessoas reclamando, por exemplo, a gente trabalha muito a questão da flexibilidade, da mobilidade, né? O que mais tem é escalador reclamando que não tem mobilidade. O que mais tem? Aí, o que você está fazendo para melhorar? Ah, nada.
Aí, assim, é o segredo para o fracasso, né? Porque a pessoa vai ficar frustrada, ela está se cobrando e ela não está fazendo nada para mudar, porque essa autocobrança, ela tem que estar em equilíbrio com o seu investimento no seu aprimoramento. Quanto tempo você investe lá em desenvolver mais técnica, em melhorar a sua flexibilidade, em trabalhar o mental? Então, tem gente que tem muito medo, por exemplo, né? Tem medo de cair. Quanto tempo você está investindo em aprender a cair? Isso é uma coisa interessante, porque eu fiz artes marciais. Quando eu era criança, eu fiz judô e depois de adulto eu fiz aikido. Nas artes marciais, a primeira coisa que você aprende é a cair. É a primeira coisa. Porque você vai cair. Vai cair bastante. Então você tem que aprender a cair direito. E dentro da escalada não existe essa cultura de aprender a cair. A gente fica muito negando, né, a queda. Eu não quero cair. E aí você não aprende a cair. E eu vejo que às vezes até em top rope as pessoas têm medo, né? Uma coisa que basicamente não vai acontecer nada, não tem risco nenhum. Mas o medo, ele é inconsciente, o medo ele não é racional. E a pessoa, ela não trabalha aquilo. O próprio medo de queda pode ser trabalhado de diversas formas, inclusive você fazendo passo a passo ali, aprendendo a cair no top rope, depois costurando, né, depois passando a costura, e você vai administrando esse medo, se acostumando com o risco. Então, existem técnicas para isso. Mas a gente vê a galera reclamando e não agindo. E aí não evolui mesmo, só fica com a parte chata que é a cobrança, né? Não tem a evolução. Eu lembro, isso em qualquer nível, né? Eu lembro, por exemplo, quando começou a onda dos Psychoblocks, a galera começou a descobrir os Psychoblocks e testar. Eu lembro dos vídeos do próprio Sharma. Ele encontrou lá os picos e assim, eles não entraram de cara nas vias. Foram lá em cima do penhasco e falaram, dá para cair daqui? Não, dá, tem gente que pula daqui, então vamos pular. Vamos pular para ver como é que é, né? Eu preciso saber qual é essa sensação, porque depois, na hora que você tiver a 20 metros de altura, eu sei que é água lá embaixo, mas como é que você convence a sua cabeça de que tá tudo bem, que dá para cair ali e não morrer, sabe? Porque é isso que vai vir na sua cabeça, e a experiência vai ser horrível. Fechando a via ou não, vai ser ruim, porque você vai fazer tenso, se cagando de medo. E aí eles fizeram algumas vezes, saltaram, testaram, se pendurou, saltou, se soltou, e aí beleza, dá para encarar, vamos lá. Isso, cara, né, gente com nível, assim, uma experiência gigantesca, disciplinados. Sim, ou seja, interessante, é uma questão muito cultural ainda da escalada, essa parte de não trabalhar tanto, as coisas tão importantes, vocês mencionaram a mobilidade, inclusive essa parte da queda também, eu falei de profissionais, né, que às vezes eu já escutei também relatos de que muita gente que quer realmente se dedicar a vias, às vezes vão treinar só queda, vão para a rocha, passam ali 1, 2 horas caindo a 1 metro da proteção, 2 metros, e pá. Justamente para diminuir esse instinto que a gente tem, não tem o que fazer. A gente tem esse instinto de não querer cair. Não importa quanto você saiba que está protegido, você vai reagir. Então tem que acostumar realmente o corpo, a pouquinho, se livrar desse medo. Agora tem que trabalhar isso. Acho que vocês têm essa missão muito louvável de tentar incentivar a galera a trabalhar essas partes que muita gente acaba deixando de segundo plano e não devia, porque isso influencia muito na estrada deles. Se eu não me engano, inclusive o Stefano Grisou fez o treinamento de queda para bibliógrafo, porque ele tinha que pular umas 2 costuras assim, e era relativamente seguro, estava super alto, né? Imagina, nem precisa falar, né? O cara fechando a via daquela tem uma experiência violenta. Mas ele falou, ele foi, se soltou, se jogou algumas vezes para depois encarar aquele lance. Ele falou, não dá para parar para costurar aqui, então eu vou ter que esticar, e é uma queda grande para um escalador esportivo. Falou, tem que acostumar a mente. E o lance, Saul, que muitas vezes eu vejo, e isso vale para todos os aspectos da vida, as pessoas passam 20, 30 anos esperando encontrar uma solução rápida. E assim, elas querem estar melhor em 2 meses, em 1 semana.
e elas passam 20, 30 anos esperando uma solução que vai melhorar a coisa em 2 semanas. Se elas tivessem começado, já estariam assim num outro nível. Quer dizer, passaram 6 meses, você já está melhor, se passou 1 ano, você está melhor, você vai construindo isso. Não adianta querer dar grandes saltos ou esperar uma solução mágica, né? A gente tem que ir se treinando. Assim. Tá muito bom. Eu vou pedir um segundinho para fechar. Fecha lá. Que o cortador de grama do condomínio resolveu trabalhar agora. Ai, melhorou. Legal, muito legal. E uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes também foi a questão da... Valeu, galera, todas as mensagens aí, galera, curtindo muitos temas que a gente está trazendo. Um salve aí para todo mundo que está aqui. Então, uma das coisas que a gente conversou um pouquinho antes sobre por onde passa a solução para esses problemas foi a questão da respiração, né? A gente chegaram a mencionar para mim que o controle da respiração é um dos aspectos que vocês trabalham também, que o escalador pode trabalhar para melhorar esse tipo de coisa. Então, assim, a gente já falou um pouco de treino de queda, agora a parte da respiração, queria que vocês também mencionassem, e outros aspectos que talvez os escaladores não estão tão conscientes que precisam trabalhar para melhorar essa parte e chegar a 100% na escalada. O trabalho de respiração é uma parte mais prática, porque o trabalho mental ele tem todo o cognitivo que a gente trabalhar, né, que é a parte de mindset mesmo, de trabalhar ali as crenças limitantes do escalador, entender quais são as suas crenças limitantes, o que está bloqueando, mas saindo desse nível cognitivo, tem a parte prática, porque a respiração ela está diretamente ligada ao nosso sistema nervoso. Ao trabalhar, é só você perceber, quando você está com medo, bate aquele cagaço, acelera o coração, a respiração fica ofegante. É a hora que a pessoa começa a bufar, você olha, o cara tá lá, né? Não se aguentando. E é difícil, porque se você não tem um treinamento respiratório, não adianta a pessoa falar, oh, respira. Porque o outro não vai saber o que fazer, né? Respira. Como assim? Eu tô respirando desde que eu nasci. Mas não é bem assim. Existem formas de respirar. E a forma como você respira, a profundidade que você coloca, o ritmo, a cadência que você coloca na sua respiração, ela pode ou ativar o sistema simpático, que é o de luta e fuga. E aí, se você está desesperado e você ativa o sistema de luta e fuga, você vai se jogar, você vai fazer algo desesperado, de repente tentar um movimento que não vai funcionar, na loucura. Mas você pode ir para o outro lado, que é ativar o sistema nervoso parasimpático. É você aquietar a mente e clarear as ideias, conseguir raciocinar, mesmo num momento difícil. Você está lá no crux, tá difícil, o coração deu uma acelerada, e aí, calma aí, eu vou trabalhar a minha respiração aqui, eu já tenho treinado isso, né? Então eu já estou acostumado para conseguir clarear as ideias, diminuir a instabilidade, né? O desespero. E por isso, a respiração ela tem uma resposta rápida, ela é prática. Então a gente começa sempre com a reeducação respiratória. Ensinar a pessoa a respirar, o passo a passo mesmo, sabe? Dentro da mentoria. Ó, você vai utilizar essa parte dos pulmões, depois você vai utilizar outra parte, você vai respirar assim, com esse ritmo assado, com essa profundidade. Existem diversas técnicas respiratórias. E aí a gente começa do básico. O básico, o que é? É respiração nasal. Então, você inspirar e soltar o ar pelas narinas, porque você vai conseguir ter mais controle, né? É lógico que isso daqui é o que seria um básico para a maioria das pessoas e na maioria ali das vias, né? Mas vai ter um ou outro estilo de via que vai precisar de uma outra técnica respiratória, tá? Mas isso daqui serve para quase todo mundo. De você inspirar e expirar pelas narinas e utilizar a parte baixa dos pulmões. A maioria das pessoas faz a respiração apical, que é a respiração alta, né? Você fala, respira profundamente, a pessoa faz assim, como se tivesse como abrir aqui. Não tem como abrir, você não tem como ampliar essa região aqui do tórax. Você tem como ampliar a parte de baixo, onde ficam as costelas flutuantes. Você tem como trabalhar mais o diafragma, né? O movimento do diafragma. Então é isso que a gente faz, a gente direciona a consciência
para a região ali das costelas flutuantes e diafragma e faz uma respiração abdominal, uma respiração diafragmática. E longa, uma respiração um pouco mais profunda. Então isso é algo que todo mundo pode treinar a qualquer momento do dia. Você está, sei lá, no computador, está fazendo qualquer coisa, deitou para dormir. Esse é um momento excelente para treinar essa respiração. Deitou para dormir, coloca a mão lá no abdômen, inspira pelas narinas, projetando o abdômen para fora, solta o ar pelas narinas, trazendo o abdômen para dentro. Quando o ar sai, né? Quando o ar entra, o abdômen sai. Quando o ar sai, o abdômen entra. E fica fazendo isso por um tempo. Aí depois você vai treinar isso escalando. Lógico, começa numa via que você já conhece. Ah, é aquela minha via de aquecimento que eu já estou acostumada a fazer. Eu estou com a cadena na cabeça, já todos os movimentos na cabeça. Então eu vou fazer hoje, só que concentrado na respiração. Eu vou me movimentando e o tempo todo concentrado na respiração, sem perder o ritmo, mantendo o fluxo respiratório constante, somente pelas narinas. Depois você vai para uma via um pouco mais difícil e vai treinando isso até o momento que você consegue controlar a sua respiração no momento mais tenso, ali, de maior exposição. Tá? Então, respiração é excelente para começar esse treinamento mental. Entendi. E qual é a principal diferença que a gente pode notar na prática de uma pessoa que, por exemplo, fez esse treinamento de respiração, domina de uma maneira boa, e outra que não fez isso na parede, na escalada? Você vê, como você falou, o maior domínio, uma coisa mais controlada. Assim, a maioria das vezes vai ter um crux, vai ter uma parte mais difícil, que a pessoa vai entrar numa taquicardia, uma coisa mais assim acelerada, e meio que não tem como evitar, né? Mas talvez até a pessoa vai estar ciente disso, vai saber economizar para chegar a essa parte. Eu tô tocando aqui. É mais ou menos assim. É lógico que cada pessoa tem um processo diferente e às vezes quando você começa sem fazer uma preparação, às vezes dá certo. Mas se você tem uma preparação, você vai ter constância. Ah, quer dizer que alguém com treinamento respiratório vai escalar melhor do que o outro que não tem? Não, vai escalar melhor do que você sem o treinamento. Né? Você com treinamento respiratório vai escalar melhor do que você sem o treinamento respiratório. E aí, o que acontece? Se você sempre vai ter uma parte que te exige, né? Normal isso, a maioria dos lances, seja boulder, seja via, o que for, vai ter uma parte mais hard ali. Mas se você já começa bagunçado, a chance de você manter o controle é muito menor. Se você começa organizado, tudo flui um pouquinho melhor. Uma comparação aqui meio besta que eu pensei é: imagina que você vai cozinhar, você vai fazer um almoço para a galera. Você chega lá, sua cozinha está um caos, as louças estão todas sujas, você não sabe nem se tem os ingredientes. Fala, mas eu vou. Ligo o fogo, taco a panela lá, depois é que eu vou ver se eu preciso picar o alho, se eu preciso de uma tábua. Pode dar certo, pode sair até uma comida gostosa. Só que isso, a chance de te gerar um estresse, de no meio você falar, cara, não tem, faltou sal, acabou, eu não tinha visto. É grande assim, né? Algumas coisas vão te pegar de surpresa. Mesmo que consiga não desfrutar, né? Como a gente estava falando. Exato. Agora, comparado a isso, cozinhar é igual programa de TV, sabe? Que as coisas já estão tudo picadinhas, assim, em potinhos bonitinhos, na porção exata. E é uma delícia, né? Porque você vai só misturando. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se você organizou internamente, se organizou antes, você vai começar bem, você vai começar estável, vai ter uma hora que vai te exigir, mas você começa a alterar o ritmo respiratório, cardíaco e o estado mental a partir de um ponto bom. Agora, se você já entrou acelerado, você vai acelerar mais aquela parte. Imagina, então onde você vai? Vai ter um piripaque lá em cima. E aí é a hora que você às vezes desiste, sem nem tentar o lance. Quando você vê o escalador assim, aquela pessoa forte, sabe? Dá aquela puxada mais ou menos assim, só faz carinho na garra e... Você fala, cara, por quê, né? Não deu, né? A cabeça estava em outro lugar, assim, era uma outra experiência, assim, completamente diferente. Agora, entrou treinado, entrou focado, acelerou, você tem
não só como manter a estabilidade melhor, ou seja, acelerar menos a respiração, acelerar menos o coração, economizar energia, fazer só a força necessária, mas também tem recursos, e isso a gente ensina também ao longo do nosso treinamento, para você recuperar a estabilidade no meio do processo. Quer dizer, putz, acelerei, o que eu faço? Tem como, né? Volta para um lance que você consiga descansar minimamente, visualiza, se comunica com o SEG, se comunica com os parceiros, quem está do lado, decide se ouvir betas é bom para você ou não. Tem técnicas até para bloqueador de beta, sabe? Porque tem os beta que você não quer, né? E às vezes te atrapalha. Não, me deixa aqui, né? E aí você foca e faz o que você tem que fazer, se recupera e às vezes garante aí uma cadeira quase perdida, né? Então tem recursos para isso, né? Muito legal. Agora sim, uma curiosidade que eu sempre tive, assim, não sei se vocês vão saber responder. O grito do Adam Ondra. Todo mundo escalador aí que... Caramba, o Adam Ondra parece que quando grita é aquela coisa que aí que ele vai conseguir. Muita gente falou que até nas Olimpíadas, no boulder, ele foi mal porque não gritou muito não, ele estava meio tímido e por isso ele não foi bem no boulder. Mas eu já cheguei a ler alguma coisa, não lembro muito sobre essa importância, né, sobre por que isso afeta um pouco, né, na explosão, na questão. Tem alguma explicação respiratória, fisiológica, não sei, para isso? São elementos psicológicos, né? É muito particular de cada pessoa. Não é qualquer um que vai fazer aquele grito e vai escalar com Ondra, não é assim que funciona, infelizmente. Que era só gritar, que eles escalavam no 9C francês. Não. Os power screen, né? O Sharma também é famoso pelos power screen, assim. A galera fala, esse cara vai ficar fazendo barulho, né, no setor, que desgraça isso. Tem escalador que, curte escalar assim em silêncio. Você vê o cara mandando ou não, ele tá sempre quieto, assim. E é um outro processo pessoal. Tem escalador que gosta de gente pilhando, assim, sabe? Da galera, vai, come on, pega, gruda, morde, espreme e tal. E a pessoa... Tem gente que odeia. A Nádia, por exemplo, odeia que fique gritando na orelha dela. Às vezes, assim, quando ela tá num lance mais tenso, é estragar a escalada, fica, vai, força, não desiste. Ela, vou embora. Não pode gritar um calcanha, a galera adora gritar calcanha. Às vezes um beta bem-vindo, bem colocado, né? Principalmente se for um beta de alguém do mesmo tamanho, assim, né? Ajuda bastante. Beta errado é uma desgraça. Quer dizer, piora um pouco a experiência e outras pessoas adoram. Assim, eu já vi, assim, da pessoa tá para cair, recentemente, inclusive, aqui em Londrina, o rapazinho, ele estava tentando um lance, uma pessoa mais nova, assim, com pouca experiência de escalada, ele estava para cair, assim, ele falou, me pega, vou me jogar. Aí eu falei, vamos experimentar. Eu gritei, falei, não, vai, força, espreme, acredita, come on. E o cara foi e passou o lance, assim. Eu só dei um toque pro parceiro dele. Falei, pode gritar bastante para esse aí, viu? Fiquei até de gravar um áudio, assim, de incentivo para ele botar no down play quando for escalar. Mas é muito pessoal. E tem uma coisa de grito primal, assim, de uma coisa meio puxar, né, a força. Mas é um processo de autoconhecimento, né? Quando a gente fala de treinamento mental, tem que ter o autoconhecimento de você entender qual é a sua, como você funciona. Eu sou uma pessoa que funciona na pressão, eu funciono bem na pressão ou eu não funciono bem na pressão? Eu gosto mais de silêncio e é legal que isso seja conversado também com o SEG, com o pessoal que está em volta ali, né? Até para você escolher onde você vai escalar. Porque isso faz muita diferença, assim, no seu psico. É lógico que, às vezes, a gente vai curtir. Eu tô mais preocupada em curtir ali o tempo com os amigos e tal, do que necessariamente em escalar uma via nova e ok. Mas tem dia que eu tô mais focada, comprometida ali, né, com o projeto, e aí eu vou tentar colocar ali os fatores a meu favor, né? Se eu gosto mais de silêncio, não gosto de muita gente me pilhando, eu não vou num momento que tem um monte de gente lá, porque as pessoas vão falar, né? Você vai mandar todo mundo calar a boca, por favor, fala.
Então, é uma questão de você se conhecer mesmo, assim, entender como você funciona. Tem um processo para isso, né? Para você ir fazendo esse autoestudo, que é bem legal. O Maurício falou que chama os poderes de Grayskull aqui. Vai virar o He-Man, né? Serve também. Thundercats também. Mas o próprio Wonder, cara, se eu não me engano, acho que foi a Silence. Inclusive, foi uma via que ele gritou, acho que gritou no processo, mas quando terminou, ele terminou mais quieto, assim, né? Quer dizer, o cara entrou num outro... Acho que ele fez um esforço tão descomunal, assim, que ele entrou introspectivo, assim, né? Terminou introspectivo total, assim. Talvez por isso o nome também, né? Que ele deu pra via. Silêncio. Todo mundo termina em silêncio. Não sobra força pra gritar mais, né? Mas e às vezes faz parte do ritual também, né? A gente até chegou a falar um pouquinho disso antes. Algumas pessoas precisam desse ritual, né? De fazer algumas coisas para sentir que tem aquela potência, né? Aquela capacidade, da coragem. E outras pessoas não precisam. E o lance do ritual, você também precisa, e isso é uma coisa que a gente trabalha também na mentoria, você não pode ficar preso a ele. O ritual, ele pode te ajudar, mas se você ficar completamente dependente dele, num dia que você não consiga fazer esse ritual, você já não vai ter a mesma performance. Nem porque você não está preparado, mas porque a sua mente acredita que só vai dar certo se o ritual estiver completo. Então pode acaba virando uma superstição, né? Pode cair em superstição, como você falou. Só escala com a camiseta azul, aí. Exato. Aí assim, a gente está falando então sobre essa pressão, a respiração. A gente chegou a comentar, quando a gente conversou antes, sobre a questão de aquecimento. A gente chega na academia de escalada para uma sessão, ou chega na pedra, a gente tem todo aquele ritual de preparação, aquecimento físico, de dedos e de todos os, enfim, um pouco de mobilidade para quem faz, muita gente ignora isso e tudo mais. E essa parte mental, tem como a gente fazer uma espécie de aquecimento? Talvez que não caia num ritual muito supersticioso, mas algo que dá para a gente adotar para a gente, que ajude naquela sessão do dia a dia, naquela coisa que poxa, eu cheguei um pouco mais travado para escalar hoje, mas vou fazer esse exercício, eu sei que ele vai me ajudar a me soltar mentalmente, vamos dizer assim, a me abrir porta. Sim, tem. A gente tem que também pensar nesse aquecimento mental, ele vai seguir muito um princípio parecido com o aquecimento físico, que é aquecer para aquilo que você vai fazer. Então, são aquecimentos específicos. Quer dizer, se você for entrar num projeto hard, assim, você vai precisar de uma preparação um pouquinho mais profunda, né? Sentar mesmo, fazer um exercício um pouco mais longo, organizar sua respiração, algumas técnicas de mentalização, talvez incluir até um exercício de meditação, vai ajudar bastante. Agora, foi para o ginásio, vou fazer treino, você não precisa de um aquecimento mental tão elaborado, né? Vou entrar em fazer volume só, ou ainda vou treinar campos, finger, não tem muito elemento psicológico ali, né? Você precisa, no máximo, organizar a sua respiração, garantir que não, tá bem, batimento cardíaco tá ok, pós-aquecimento físico, né? Não tô entrando organizado, beleza, né? Então, essa medida também vai ter que ser tomada, né? Assim como existe o aquecimento físico geral, mas se você for fazer uma via de mais reglex, você precisa aquecer mais os dedos. Ou se é uma via com agarras grandes, só que um tetão, você vai precisar aquecer mais, sei lá, costas, ombros, e dedicar um pouquinho mais de tempo para aquilo. No aquecimento mental vai seguir um processo muito similar, tá? A gente pode depois passar o exercício que a gente vai passar depois, ele vai servir bem assim para fazer já esse aquecimento antes de entrar numa via ou antes do início do seu dia de escalada. Assim. Porque a ideia do aquecimento mental é você conseguir prever
a forma como você vai se sentir na via, né? Então, da mesma forma que você faz a leitura, então tá, eu vou com a mão direita ali naquele reglete, vou subir para a esquerda e tal. Você está visualizando a movimentação, está visualizando o que o seu corpo vai fazer. Mas o que a gente geralmente não faz, é importante, é você visualizar como você vai se sentir. Como que eu vou me sentir na hora que eu tiver que jogar todo o peso em cima daquele pé sem mão na aderência? Eu vou estar exposto, eu vou ficar com medo, eu tenho certeza que eu vou ficar com medo naquele momento. E o que eu vou fazer com esse medo? Ali eu vou ter que costurar mais no perrengue. Então, assim, fazer essa leitura também de como vai ser o seu emocional em cada parte da via, porque você se prepara para aquilo, você não é pego de surpresa. E aí você já consegue reverter aquela situação emocional, né? A resposta emocional mais rápida. Então é mais você olhar e junto com a leitura física, você fazer também a leitura do seu emocional, da sua mente. O que acontece é muito comum, eu acho que para quem escala mais boulder, isso às vezes é mais intenso ainda, né? É entrar na parede, entrar no lance já muito hypado, assim, sabe? Por quê? Você chega ali, tá todo mundo empolgado, hein? Às vezes, por exemplo, você vai aquela renca, assim, vão 10 pessoas para tentar o mesmo boulder. Aí você é o 10º a entrar, né? Tá todo mundo numa pilha violenta. A hora que você entra na sua vez, você tá com a pilha acumulada de todo mundo. E aí, putz, às vezes você não manda o primeiro lance, né? Olha que desgraça. Ou você entra assim, numa empolgação, um ritmo acelerado já, né? E, cara, não era isso que ia fazer você mandar aquele lance, mandar aquele boulder. Mas nas vias também, principalmente quando tem muita gente, em ginásio, né? Que tem muita gente, muita conversa. Então você entra distraído, sabe? E aí requer aquela quebra, né? Ah, entrou, conversou, botou a fofoca em dia com os amigos. Mas, meu, você vai entrar na parede, vai entrar no lance, se é via, double check, né? Vamos fazer aqui o básico, né? Verifica o segue verifica o seu nó, verifica os seus mosquetões, sei lá, dá aquela olhada, né? Se as fivelas estão no lugar, isso já quebra assim, fala, tá, acabou a fuxicagem, né? O momento tricô da escalada, e agora é outro jogo, né? E aqui a gente precisa de segurança, porque não adianta nada você chegar lá em cima e não ter certeza se o seu segue está atento, se o seu nó está bem feito. Aí acabou, né, para você. Então, essa preparação também precisa, né? Ter o cuidado ali, né? E senão não adianta, cara. Você não vai. Eu, pelo menos, eu sou muito paranoico com isso, assim, de segurança. Se o SEG não me transmite segurança, mas eu não vou mandar nem não vou subir nem escada. Porque eu acho que ele vai me derrubar, assim, não é nem que ele não vai me segurar, ele vai me derrubar. Então, tem esses lances, né? O acordo entre os dois, para que entre ali no lance certo, verificar, o crash pad está no lugar, tudo isso faz parte de uma preparação prévia. E aí entra a preparação sua interna também, né? Porque os acidentes acontecem por distração na escalada, né? É distração. E só que na escalada uma distração pode levar a um acidente fatal. Então a gente tem que estar bem consciente. Essa parte mental é essencial, assim, não dá para deixar de lado. E como a gente falou, é uma coisa também bem pessoal, né? Tem aqui, por exemplo, a Andressa está falando que escutar a voz da SEG na hora que está passando o perrengue ajuda ela. A gente já falou que com a Nádia é bem diferente, ela vai ficar chateada com você se você fizer isso. Mas então, é bem pessoal, é uma questão de autoconhecimento, como vocês mencionaram também. Então, antes da gente passar alguns exercícios, pessoal, que vocês prepararam aí para a gente, vou responder uma pergunta bem legal que a gente recebeu antes da live, que tem relação com criança, com a criançada, com as crianças. E perguntaram como eu posso incentivar, eu imagino que seja filho, filha da pessoa, a ter a escalada. Talvez é uma questão um pouco mais psicológica, né? Como é que eu posso incentivar ela a gostar de escalada, não gostar, a querer, a desfrutar, a curtir. Imagino que muito medo da criançada muita questão das crianças é o medo, né? Não sei, a falta de vontade. Você tem alguma dica nesse sentido? Eu acho que então, o trabalho começa pelo
pelo pai e mãe ou pelo adulto que está levando ali, dele trabalhar as próprias expectativas, né? Não, a nossa filha começou a escalar, falando, nossa, vai ser a nova Ashima. Cara, olha o nível de expectativa que você coloca numa pessoa que não sabe nem se vai gostar do troço, né? Então, assim, quais são suas expectativas? Você está levando uma criança ou até um adolescente ali para a rocha, para o ginásio, seja onde for, para quê, né? É para apresentar uma experiência para ele, né? Para que ele tenha essa experiência e veja uma possibilidade nova, entenda algo, um olhar diferente, né? Você quer ali tirar a molecada do shopping, né? Ter um contato maior com a natureza, com um pouco mais de saúde, não só física, mas mental, né? Então, essas expectativas têm que ser baixadas também. Ah, quer escalar? Vamos lá escalar, com segurança, com cuidado, né? A criança, às vezes, a performance dela, ela vai variar bastante. Algumas coisas ela vai se encaixar bem, outras não. Ela vai se sentir bem, outras não. Tem criança que é muito destemida, assim, e aí não tem filtro. E aí é a hora de treinar o olhar dela também para o cálculo de riscos, né? Falar, olha, você está aqui, tem uma pedra solta em cima, presta atenção, tem alguém escalando, você não pode passar por baixo. Por quê? Porque tem um risco, isso pode te acontecer, né? Curte aqui, curte ali, vai para esse lugar. E, não quero escalar, cansei, tudo bem, fica aí, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma trilha, vamos comer um lanche, né? Leva uns quitutes, tem um monte de truques ali que a gente pode pensar. Mas o que eu acho que é crucial é transformar isso numa experiência legal, numa experiência gostosa, para que ela tenha o gosto, a vontade de ir mais vezes. Se é filho, né, mais ainda, né, você tem que ter, quando você vai, em geral, quando você vai viajar, ou você vai para algum lugar com filhos, a viagem é da criança, né? Você faz as suas coisas quando dá. Então tem que ter isso um pouco em mente. E eu lembro até de um vídeo antigo da própria Ashima, né? Pequenininha. Tem acho que é do Real Rock. Não lembro bem agora. Ela entrando num boulder muito sinistro, com aquele primeiro treinador dela, assim, ele levou ela. E ela manda o lance, ela tá fazendo o lance, ela não consegue, ela cai e ela começa a chorar. E aí ele fala assim, nessa a gente tava muito pilhado, porque ela tava assim, forte demais, né? E aí na hora que ela caiu no lance e começou a chorar, não tinha se machucado nada, né? Aí eu tive que fazer o trabalho interno e me lembrar que era só uma criança ali, né? E que ela tinha o processo dela. E aí ele sentou do lado dela, acalmou, tudo bem, não sei o quê. Fica tranquila, né? Não, você tá bem e tal. Deixou ela chorar bastante, pôr para fora, e dali a pouco ela secou a lágrima, olhou e falou, vou de novo. E aí foi, mandou, né? Quer dizer, ele deu tempo e deu até a chance dela desistir, que não tinha nenhum problema ali, né? Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada, né? Não botar essa pressão de, não, vamos, você consegue, eu quero que você alcance o seu máximo potencial aos 7 anos de idade. Pô, não estou no meu máximo, por 40 anos que eu estou tentando chegar no meu máximo potencial, não consigo. Então, essa expectativa tem que ser bem trabalhada, assim, né? Sim, muito legal. Realmente, às vezes, é muito mais uma questão do trabalho dos pais, né? De quem do treinador, não sei, do que do que ter muito o que fazer com ela ali. É verdade. E vai depender dela mesmo, se ela vai curtir ou não, né? A nossa filha, por exemplo, não curte. A gente levou ela várias vezes, né? A gente apresentou, ela teve a experiência no ginásio, teve a experiência na rocha, e aí ela não gostou tanto, ela é mais da área das artes, ela faz teatro, ela faz música, ela faz, né? E ok, pode ser que algum dia ela retome e goste, mas nesse momento não faz sentido a gente pressionar. Então isso que é da expectativa, né? Não adianta a gente querer jogar a expectativa em outra pessoa. Por mais que sejam nossos filhos, é outra pessoa, é outro indivíduo, né? Que tem as escolhas deles. Sim, tem toda a sua própria personalidade, não adianta a gente querer ali refletir as nossas vontades. É isso aí, muito legal.
Olha, então a gente chegou agora no momento de alguns exercícios. O que vocês prepararam aí pra gente, de algo que a gente possa levar do nosso dia a dia aqui para melhorar esse aspecto mental que a gente falou tão bem, foi muito legal tudo que a gente falou até agora. Tá. Ó, vamos fazer um exercício. Eu vou propor que quem está assistindo faça mesmo, execute já, porque é um exercício curto e você vai ter já essa experiência para depois aplicar, tanto em outros momentos no seu dia a dia, quanto antes de entrar num projeto, num lance ou num dia de treinamento, seja o que for o objetivo ali, tá? A primeira coisa é arrumar uma posição do seu corpo para que você tenha uma boa eficiência física. Como nós vamos começar pela respiração, preferencialmente sentado, tá? Com a coluna mais ereta, né? Com o tronco um pouco mais vertical para sobrar espaço para os seus pulmões trabalharem bem. Dá para fazer com os olhos abertos? Dá. Se você estiver no meio de um monte de gente, às vezes é um pouco estranho ficar de olhos fechados, tudo bem. Mas se você puder fechar os olhos, você vai conseguir se concentrar mais. Nós vamos diminuir aí as dispersões, você se volta mais para dentro de si. Então, coluna ereta, relaxa os braços, fecha os olhos. E aí eu quero que você preste atenção primeiro na sua respiração. Procura fazer uma respiração só pelas narinas, tanto para encher quanto para esvaziar os pulmões. Vai usar só as narinas, nada de respirar pela boca nesse momento. Você está tranquilo, você está parado, não tem nenhuma exigência a mais aí. Você pode respirar tranquilamente só pelas narinas. Você vai sentir o atrito do ar nas vias respiratórias e vai te dar uma série de outros elementos que vão melhorar a sua respiração e as respostas que vêm disso também, as respostas fisiológicas. O outro ponto que você vai prestar atenção agora é no movimento do abdômen. Nós queremos fazer uma respiração diafragmática ou respiração baixa, como a gente chama também nas aulas. Relaxa a musculatura do abdômen. Essa não é a hora de fazer contrações abdominais, não é a hora de recrutar esses músculos superficiais. Você vai trabalhar com o diafragma. Quando você relaxa, o abdômen ele se expande, o ar naturalmente entra nos seus pulmões. Depois você vai retrair os pulmões para expulsar o ar. Retrair o abdômen para expulsar o ar dos pulmões, melhor dizendo. Então, o ar entra, o abdômen se expande, como se fosse um balão, como se seus pulmões estivessem lá na barriga mesmo, enchendo, e depois o abdômen se retrai, expulsando o ar. Bem lento, bem tranquilo, sem grandes dificuldades aqui. É só assimilar bem, aproveitar, conectar ali as sensações físicas mesmo, tá? Tenta isolar essa parte, sem movimentar a parte alta do tórax. Você pode até colocar uma mão aqui sobre o abdômen e a outra na parte alta do tórax e observar se só a mão de baixo está se movimentando. Então, a mão de cima ela precisa ficar bem parada e a mão de baixo ela vai para frente e para trás. Isso. A respiração abdominal ela é responsável por mais ou menos uns 60% da capacidade pulmonar. Então, nós temos aí a maior quantidade de ar sendo movida pelo movimento de diafragma. Se você trava essa parte, você está jogando fora mais da metade do seu potencial. Então, o abdômen tem que trabalhar bem, isso é crucial, tá? Depois tem outros passos que nós podemos fazer mais adiante, num treinamento mais avançado, para aprimorar ainda mais. Agora você vai contar o ritmo na sua respiração. Eu quero que você conte 4 segundos para encher os pulmões e 4 segundos para esvaziar. Então, inspire em 1, 2, 3, 4 e solta. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4. Mantenha assim. Mantenha essa contagem interna, um ritmo estável. Isso vai gerando uma estabilidade não só da respiração, mas também do seu ritmo cardíaco e também do ritmo de pensamentos. Fica mais fácil organizar as emoções e os pensamentos quando a sua respiração já está estável assim. Agora deixa a respiração acontecer naturalmente. Deixa ela continuar ritmada sem se preocupar com a contagem. E você vai começar a fazer um exercício mental mesmo. Quero que vocês imaginem, pode ser uma via, pode ser um boulder, pode ser um lance específico que você queira trabalhar. E você vai fazer uma leitura que vai para além daquela leitura que nós escaladores costumamos fazer normalmente antes de entrar no lance. Então você não vai fazer a leitura somente da movimentação física.
que é aquilo, de onde estão as agarras, qual posição, que mão que eu uso, onde eu ponho o pé, se tem um drop, se tem um flag. Vai muito além disso. Eu quero que você preste atenção em como você se sente nesse lance. Se imagine mesmo ali, no lance, na via ou no boulder, e imagine como você se sente. Como normalmente você se sente se você já entrou, ou como você imagina que vai se sentir caso nunca tenha entrado naquele lance. Imagine, inclusive, caso as coisas não estejam dando certo exatamente como você pensou. Por exemplo, uma possibilidade de queda nesse lance. Quais seriam as consequências? Em geral, principalmente, eu acho que a grande maioria pratica escalada esportiva, as quedas não são de grandes riscos. Então, é muito provável que você, aqui, parado, imaginando, calculando tranquilamente, você perceba que não há grandes riscos. Você vai cair, seu seg vai dar aquela seg boa, bem segura, vai cair suave e pronto, a corda esticou, vai passar aquela sensação gostosa de um estímulo bom assim da queda e pronto. É isso o máximo que vai acontecer. Agora, volta lá para o lance colado na rocha. E imagina você executando os movimentos e como que você quer que esteja a sua respiração. Quais são as sensações que você quer vivenciar enquanto manda esse lance. E aí visualiza você fechando o projeto e qual é a sensação depois. Uma sensação gostosa, uma sensação boa que você construiu. Pronto, você visualizou o processo todo agora. E aí, esqueça toda essa visualização do processo inteiro e proponha-se, internamente, proponha-se, faça um acordo consigo mesmo, que você vai prestar atenção e se dedicar a cada movimento, a um movimento de cada vez. Não importa se você vai mandar tudo, se você vai levar essa cadeira para casa ou não. O que importa é que em cada movimento você está presente. Você sente onde sua mão se encaixa, você sente onde seu pé se encaixa, como seu corpo se movimenta. Você sente todas as sensações físicas, toda a experiência da emoção de fazer o esporte que você escolheu, que você está ali porque você quer, curtindo, vivenciando cada momento dessa escalada. Sem se preocupar com o lance seguinte, é um de cada vez. E pronto. Agora deixa tudo de lado, fica tudo no subconsciente e vai agindo como no background mesmo da sua escalada. Faz uma inspiração profunda e pronto. Solta o ar pelas narinas ainda, abre os olhos e é isso. Olha só. Pronto. Show de bola, me senti lá. É isso aí. E aí o lance, o trabalho seguinte é não se preocupar com lá na frente. Você já visualizou, você calculou, você planejou, certo? Então isso já está aqui. Só que você precisa dar um passo de cada vez. Porque é muito comum a gente pensar, ah, tá, esse lance é difícil e o próximo ainda eu não sei se eu consigo. Tá, mas você está preocupado com o próximo quando você não mandou nem esse, né? A próxima garra você não testou ainda se você está parando hoje. E aí você já está com a cabeça lá na frente. E isso vai quebrando essa escalada, vai te trazendo mais para baixo ao invés de te levar mais para cima. Tem que pensar no lance de fazer um passo a passo, uma coisa de cada vez, sabe? Pequenas metas. Eu vou até o ponto mais alto que eu conseguir. Conta a história lá. Eu chamo de passinhos de bebê. Mas quem assistiu, tem um lance, assistiu ou leu o livro do Touching the Void, né, o Tocando o Vazio. A versão brasileira do filme ficou com o nome de Desafio Vertical. Um nome péssimo, mas enfim. Coisa da sessão da tarde. Ok. Parece coisa da sessão da tarde. Desafio Vertical. Não é o limite vertical, é o desafio vertical. Que é a história de dois, eu acho que eram suíços,
que eles vieram para os Andes escalar uma montanha lá que nunca ninguém tinha conseguido fazer, né? Uma face da montanha que nunca ninguém tinha conseguido. Se depararam com uma neve que eles nem conheciam, né? Era completamente diferente dos Alpes. Essa história é bem conhecida porque eles, na descida, um deles quebrou a perna, aí o outro teve que ir descendo ele de baldinho, até que ele caiu numa greta e ficou pendurado e o colega de cima teve que cortar a corda dele. Lembra dessa história? Já ouviu essa? Sim. E aí o colega que estava inteiro desceu e o outro caiu na greta, todo estrupiado, todo ferradão, e na cabeça dele ele tinha certeza que não tinha como sair vivo daquela situação. E o fantástico dessa história é que ele não tinha nenhuma esperança de sair vivo. Só que ele falou, não vou morrer parado, vou morrer fazendo. Eu vou me movimentar, né? Armou um rapel, desceu até o fundo da greta, conseguiu achar uma saída, se arrastou, e ele colocava pequenas metas. Essa é uma parte que às vezes a galera não presta tanta atenção na história, mas ele marcava no relógio, eu tenho 20 minutos para chegar naquela pedra. E aí ele ia se arrastando. Quando conseguia, uma sensação boa. Quando não conseguia, ficava um pouco mal, que não bati minha meta. Mas ele focou no passo a passo. Algo que ele já não tinha esperança nenhuma de fazer. E conseguiu chegar no acampamento base, encontrar o amigo dele e sair vivo de uma desgraça dessa. Quer dizer, se o cara consegue ultrapassar algo que era na cabeça de um escalador de alta montanha, super experiente, ele sabia que era impossível. Então, assim, a gente escalando aí as vias, os boulders, com certeza vai ter um bom resultado fazendo isso, né? Um movimento de cada vez. Se ele tivesse pensado, né? Preciso chegar no acampamento. Talvez parecesse algo tão distante, tão impossível, que ele tivesse desistido e teria morrido ali. Mas como ele foi criando essas pequenas metas, né? O foco não é o acampamento básico, o foco é a próxima pedra, é a próxima moita, sabe? E vai indo. Então essas pequenas conquistas e esses aprendizados do processo faz com que a gente curta muito mais, porque a gente precisa imaginar que é tipo uma viagem, sabe? Uma viagem. Você pode optar por curtir essa viagem ou ficar com a cabeça lá no destino, querendo que chegue logo. E às vezes é isso que a pessoa faz, ela fica com a cabeça no destino, ela nem viu a via, ela nem curtiu, ela não sabe nem o que fez, ela chegou na parada e pronto. E não é isso, né? Então esse processo, esse aprendizado, o passo a passo é muito importante. E às vezes a gente precisa dar uns passinhos atrás também. Tem gente que está muito na pira de fechar cadeira, uma cadeira atrás da outra e tal, e esquece da motivação, esquece o porquê escala. Então, às vezes é legal dar esse passinho para trás também e aproveitar e curtir, treinar a respiração e se conectar mais, né, com o esporte. Escalar umas vias de grau um pouquinho abaixo, para curtir aquilo que você construiu, né? Pô, você estava sofrendo no 5º grau, depois você está sofrendo no 6º, depois você está sofrendo no 7º, depois você sofre. Você só sofre. De vez em quando, tô mandando aqui um 9º grau. Manda um 7.000 lá que você vai ver que vai ser gostoso, cara. Vai ser legal. Ganha altura, né? Você vai testando outras coisas, assim, é uma experiência boa também. Bom, muito legal a mensagem que vocês estão trazendo pra gente agora também. Além de todo o resto, a live foi muito boa. Já tá aqui com mais de 1 hora, tô com medo até de cortarem a gente aqui. A gente fala demais. A gente sempre fala, não, vai ser meia horinha aí, passa de 1 hora. Não, e dá pra continuar falando aqui, que tá muito bom mesmo. Mas é isso, muito obrigado de novo. Para finalizar aqui também, só quer saber como a gente contacta vocês, qual é o projeto, de como é que funciona um pouco essa mentoria que vocês têm, Mestres da Cadena. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada aí, Saul, pelo convite também. Eu acho que a gente tem que trazer mais esse assunto, né, do mental na escalada. E, bem, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, né, Mestres da Cadena. A gente está com um canal do YouTube também, mas é tudo muito novo, né? Porque esse projeto em específico, ele é novo. Então, segue a gente lá no Instagram, no YouTube.
Nós vamos abrir uma nova turma agora, só o ano que vem. Então, quem quiser participar da mentoria em turma, a partir de janeiro, fevereiro no máximo, a gente abre. Já tá aberto. Dá para fazer a mentoria individual ainda esse ano, né? Porque tem a opção da mentoria individual. E a ideia da mentoria é um trabalho mais corpo a corpo mesmo, né? Tem as aulas ao vivo, além das práticas gravadas, mas da gente fazer ali o corpo a corpo junto com a pessoa, esse processo de autoconhecimento, de entender as suas motivações, entender os seus medos e evoluir devagar. Tá? São 8 semanas de acompanhamento individualizado mesmo nas turmas, né? A gente tem essa adaptação a cada necessidade. Vai trabalhar um pouco o corpo, nós vamos trabalhar também com flexibilidade, mobilidade, que é algo que a gente consegue resultados incríveis, assim, né? Teve o Carlos da última turma que ganhou 2 centímetros de Ape Index. Eu falei, caramba, o cara começou a alcançar garras mais distantes de verdade, assim, né? E o próprio trabalho de flexibilidade ajuda também na respiração. Isso. Acaba influenciando. Então, você trabalhando a flexibilidade, você aumenta, né? Você abre a caixa torácica, aumenta a sua capacidade pulmonar, faz a respiração ficar mais eficiente e isso influencia no emocional. Então tá tudo muito interligado. O corpo é um troço só. Isso aí. Muito legal, gente. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo que acompanhou por aqui. Muita mensagem legal. O pessoal gostou muito do tema. Que bom. É isso. Continuamos fazendo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer mais parcerias por aí, que boa. Muito legal. Continuem firmes por aí todos os projetos que vocês se proporem. Vamos seguindo. Valeu. Valeu. Valeu, um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, gente.